que está à frente da Sonho Doce, uma empresa que tem 34 anos em João Pessoa, que é referência no mercado gastronômico, vamos dizer assim. Seja bem-vinda, Dona Ieda, ao nosso podcast. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. O nome da empresa é Sonho Doce. Sonho Doce. Mas o começo, ele foi doce ou foi meio amargo? Como é que foi esse início? Foi amargo como todo começo, mas nós sonhávamos e a gente não desistiu desse sonho. Aí ele tornou-se um sonho doce. Uma curiosidade, as receitas, quem é a dona dessas receitas maravilhosas? A receita eu sempre tenho, mas a gente de idade tem sempre aquele caderno doméstico, né, da escola doméstica, receitas caseiras, que eu sempre falo assim, olha, eu faço uma torta de abacaxi, que eu tenho filho de uma prima minha que disse, Ieda, por sinal a mãe dele também é Ieda, ninguém faz uma torta de abacaxi igual a você. E não tem nada demais, é a coisa mais simples, não tem essas coisas de hoje, não. Mas de casca, meu filho, abacaxi, coisa assim mesmo na mão, olha, vamos em frente. Pois é, e aí Ione também sempre gostou de cozinha. Sim. Tem muito jeito para cozinha, para fazer coisas decoradas. Pronto, minha filha, fomos aí, graças a Deus. Foi quando surgiu aquela outra. Roberto também, muito de oração. Junto comigo, os beatos da Sonho Doce. E a gente, meu Deus, manda um panto para a gente, porque essa altura já estava saindo todo mundo, todos os lojistas já estavam entregando a loja, porque houve lá uma confusão e teve que entregar, não sabe, o terreno. E aí nós fomos os últimos a sair. Depois de um assalto, saímos de lá e, como eu disse a você, aí o Roberto falou com o seu Neco, aí arranjou ali, e Cristina Rocha era a nossa arquiteta, muito boa, muito da família mesmo, pessoa da família. E aí saiu aí a Sonho Doce. Diene Toscano hoje com a gente, seja bem-vinda! Era Achadinhos da Nega. Achadinhos da Nega. Que eu mandava, olha meninas, eu achei esse perfil para as minhas primas, né? As minhas primas faziam, Diene, isso só pode ser teu. Influenciadores que te decepcionaram. Olha, pergunta polêmica. Eu vou pra Gramado agora em outubro. Gramado tá muito caro, essa restaurante. Mulher, não importa, a gente compra um pão. Onde vem essa energia? Tô medicada. Agora tem um lado aí que você se destacou, né? Você passou a se destacar. E quando a gente fala se destacar, é em conteúdo, no que você fazia, em criatividade, mas também em resultado, né? As pessoas lhe procuravam muito. Eu acompanho seu trabalho já há um tempo e sempre houve essa grande procura por você. E como é que tu consegue assimilar isso? Na verdade, acho que nunca cai a ficha, de fato, né? A gente demora muito a aceitar a relevância que a gente tem, né? O que deveria ser o contrário, a gente devia se envaidecer a todo momento do nosso trabalho. Mas eu recebo isso de uma forma muito grata pelo trabalho, né? E com muita responsabilidade. Porque as pessoas já me procuram hoje, elas sabem que eu ofereço determinado resultado, que reverte em venda e tudo mais. Então, gera uma ansiedade de todos os lados, né? O parceiro que vem me procurar. E você também. E o meu, assim, que a pessoa chega para mim e o cliente chega, Dina, eu sei que tu dá resultado, eu preciso vender. Então, gera uma expectativa muito grande, uma responsabilidade. Então, cada trabalho é uma emoção, é uma dedicação muito inteira, sabe? De corpo e alma. E graças a Deus que eu sinto isso, que eu acho que quando eu parar de sentir é porque não tá fazendo muito sentido. Tipo, eu passei o dia com frio na barriga pra estar aqui com você. Ai, meu Deus! Coisa boa. Mas a gente também fica assim, sabe? Meio ansioso. Aí quando a Lina falou, tava ansiosa, eu também falei, agora eu tô... Se Lina tá ansiosa, gente! Meu Deus! Não posso me tremer. Ainda bem que tem vinho. Cadê o papo, hein, gente? Você tá muito calado, meu filho. Fala alguma coisa.
Meu amigo Bambam, Adeildo Pereira, sócio fundador da Oficina Móveis, Viva Móveis Planejado. É um homem que gosta da madeira, que Cerrada, né? Lá de Bahia, pra vir falar pra essa turma. Pode chamar palavrão aqui, não? Tudo pode. Bom, então, tudo podcast. Lá em casa, o sexo é abundante. É bunda com bunda a noite toda, todo mundo com raiva, todo mundo brigando. Tua visão de futuro pro Brasil. Eu acho que é o país do presente. As oportunidades estão aí. Não tem que esperar o futuro acontecer, não. Tem que fazê-lo acontecer. Mas me diga, o que é que você diria, então, para quem está começando a empreender? Não abra mão de fazer o certo. Muitas vezes o certo não é o fácil. Na maioria das vezes, o certo não é o fácil. Minha mãe e minha testa dizem que eu nasci para brilhar. Era um caos. Então, eu vendo tudo isso, eu disse, bom, já que eu vou ter que ficar, vamos fazer diferente. Isso aí foi com 17 anos. Com 17 anos. E qual foi o estalo que você pensou, não, é isso mesmo? Primeiro é o seguinte, eu quando comecei a ver essas dificuldades, e eu com 17 eu já era um marceneiro formado, por incrível que pareça, porque eu já tinha 5 anos ali, eu já fazia de tudo, né? Então, eu queria pegar os guris da minha idade, que jogavam bola comigo na rua ali, e eu disse, vou pegar um cara desse para trabalhar comigo. Vou especializar um aqui só para corte, outro só para revestir, outro só para montar, outro só para invernizar. E meu pai não concordava com esse método, nem com esse tipo de jovem que não sabia de nada, né? Inclusive, meu pai assim, não tinha a menor didática, nem a mim mesmo ele ensinou. Eu aprendi vendo, tentando, errando, levando carão, levando bronca. Porque se eu fosse esperar dele essa didática, eu não ia ter nunca. E eu, na época, também me revoltava com isso e depois compreendi. Como esperar isso de um homem que nunca frequentou uma sala de aula, que sequer foi alfabetizado? Então, na verdade, ele já me ajudou muito, já me deu muita coisa, ao me dar caráter, honestidade, vontade de trabalhar. Ele me deu isso que para mim é um patrimônio incalculável. Então, ali eu com 17, querendo fazer essas mudanças, né, essas invenções, ele não aceitava. Então, a partir dali, eu conversei com ele e combinamos que eu teria a minha marcenaria e ele teria a dele. Então, com 17 anos, eu comecei a empreender por conta própria. Teve uma separação aí. Na mesma região? Porém, usando o mesmo espaço físico e as mesmas máquinas, porque eu não tinha capacidade de investimento. Então, eu combinei com ele que usaria a ociosidade dele. Quando você não estiver usando, eu uso. E ele aceitou, e para mim foi um pontapé inicial maravilhoso. Então, eu comecei sem custo, né? Foi uma incubadora para mim, né? Então, eu comecei e aos poucos fui crescendo, inicialmente atendendo parente, vizinho, amigo, eram os clientes na época, né? E os funcionários, como eu disse, eram pega na rua mesmo, né? Tô falando de tudo, pois sou cabra da peste. Aqui tudo podcast. Todo cantor de forró é um pouquinho filho do Luiz Gonzaga, né? Aí a repórter pegou e fez pinto. Até esses cantores de forró de plástico, esse negócio também é filho do Luiz Gonzaga. Aí Paim diz, mas só que com a quenga. Mas Luiz Gonzaga foi o maior marqueteiro que teve nos anos 50, 60, 70. Porque ele dava sanfona para os sanfoneiros tocar as músicas dele. Mas meu pai dizia, lá em casa não era proibido tocar, né? Era? Ele dizia o quê? Estude. Aí eu entendi estúdio. Aí até na nossa entrevista lá no Jô Soares, aí o Jô Soares pegou e fez, o nome Pinto é bom, mas por que você cortou o preto? Ele fez, eu ia bem cortar o pinto. No Tudo Podcast vou te encontrar. Mas o sanfoneiro mesmo, para ser bom, tem que começar a tocar de 5, 6 anos. A sanfona é um instrumento muito difícil. Meu pai dizia que é um instrumento para cego. Daqui você não vê nada. A não ser os botões aqui em cima, você não vê baixo, você não vê teclado. E fora, que é um instrumento que foi feito, europeu, né, que foi feito para tocar sentado. E Luiz Gonzaga colocou isso para tocar de pé. E para piorar, Luiz Gonzaga colocou o fole, que é para fazer a respiração, botou o fole para fazer ritmo. Que atenção, a sanfona toca só assim, ó. Né? Aí Luiz Gonzaga botou o ritmo dela, fez. Então, o europeu não tem isso não. Aí bota o fole também para fazer marcação de intensidade.
tudo foi a criação do gênio Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga revolucionou mesmo a música brasileira. Você fala com grandes Gilberto Gil, Djavan, Milton Nascimento, todo mundo, a referência maior. Tom Jobim dizia, a referência da música brasileira é Luiz Gonzaga. Ernesto Nazaré, primeiro, que fez o machixe, fez toda aquela coisa da música instrumental brasileira, e depois Luiz Gonzaga, que deu o up da música, né? E Jacques do Pandeiro depois veio com ritmo, né? Deu o ritmo para o samba, para a bossa nova, para tudo mais. Seja bem-vindo, Hugo. Prazer tê-lo aqui, viu? Obrigado. Prazer imenso aí estar aqui com vocês. Como é que faz para liderar e fazer esse negócio dar certo, né? Essa liderança dar certo? E liderança é tempo. Se você não tem tempo para as pessoas, esqueça. Se você não tiver cuidado com as pessoas, eu acho que o negócio está fadado a não dar certo. A gente vê uma oportunidade e quer se preparar para aquela oportunidade, mas você não está preparado ainda e você pode perder essa oportunidade. Se você não está preparado, você não as enxerga. Mas se você estiver preparado, você consegue abraçá-las. Eu acho que gestão de tempo é exatamente isso. É você conseguir ter discernimento e poder selecionar o que realmente vai impactar na sua vida, positivamente. Faça bem feito isso que você se propõe a fazer. Assim tá legal? Oi! Isso é uma coisa que não foi eu que inventei, não. Eu escutei isso há muitos anos atrás, de um discurso do Steve Jobs numa faculdade, uma formatura. Ele falou isso, olha, faça as coisas que você tem que fazer, não tente conectar as coisas agora, não. Isso no futuro, os pontos se conectam. A frase dele, chave é essa, os pontos se conectam. E eu fiz um paralelo e falei, realmente. Aí eu comecei a perceber algumas coisas realmente que eu não tinha noção de onde é que ia parar, né? Não me imaginava e se conectam realmente, né? As coisas realmente tendem a acontecer. Muitas revelações já nos bastidores. Imagine durante esse podcast. Aguente, viu, Celino Neto, hoje participando do Tudo Podcast. Simbora que foguete não tem ré. Eu e Linda, a gente conversava ali nos bastidores sobre uma característica que eu acho que todo ser humano precisa ter. Humildade. A pessoa mal começou a interagir numa rede social só porque tem uma bundona, e que não há demérito nisso, não. É massa. Se eu tivesse uma bunda legal também, porque eu sou mal feito pra caralho. Então. Mas se eu fosse bem feito, eu também tava de biquíni. Tem gente que jura de pé junto, só falta dizer assim. Só não apareceu quem comeu a história, como diz a história, né? Mas Então, Celino, então responda. Celino, você é gay? Tá, então eu vou responder isso. Não, essa aí é a grande pergunta que o Brasil faz. O Brasil. E eu já fui chamado de Theo Werneck, de Jacques Leclerc. Tu assiste novela não, Linda? Não. Que pobreza intelectual, Linda. Ah, desculpa! Já tô rindo, porque vem muita coisa boa aí pela frente. Meu amigo Felipe Gaudêncio, Felipe Rossi. Eu sempre tive essa paixão por Reginaldo Rossi. Rossi, quando tá numa rádio, vê aquela cozinheira assim, olhando de butuca, e vai na cozinha e toma um café com ela. Porque isso é fazer a diferença. Quando você achar que é foda, você tem que pensar que é hora de você ajudar mais. Eu prefiro 1% de muito do que 100% de nada. Se você tiver um fiteiro, trate ele como um grande. Faça a diferença e encante pessoas. Qual é o meu objetivo? Meu objetivo é ser feliz. Então não olhe a ruindade nas pessoas. Olhe a bondade. Se a gente não for conquistar os inimigos, os amigos já são conquistados. Essa vida é passageira. Faça o que você tem vontade. Garçom, aqui no bar do Will, ele me deixou embriagado e Linda freou todo mundo. É um carrinho velho, História sabe? essa de limusine, bicho. A limusine é do Rossi. Eu acho que tudo tem que se despertar. Todo negócio hoje, nós estamos na era do encantamento. Atender bem já não é suficiente, sabe? Um bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo dá, todo mundo espera. Então você tem que fazer o além. E na Corpus a gente usa o modelo de gestão O. Já ouviu falar modelo de gestão O, não? Eu já lhe falei, né? O modelo de gestão O é o seguinte, 24 horas, 365 dias funcionando, Natal, Réveillon. Sério? Internet, Netflix, YouTube, WhatsApp nas esteiras. Piscina no banheiro feminino aquecida, piscina romana. Corpus Life, mais de 300 atividades inclusas para o aluno em mais de 13 pontos da cidade. Então a gente vive na era do encantamento. E o Rossi, querendo ou não, é um hobby, beleza, a gente ajuda pessoas, beleza. Mas eu procuro fazer bem feito.
Então o Rossi chega no limousine, mesmo que seja velhinho, mas chega no limousine, os metais saem de dentro. Inclusive a banda do Rossi, a grande maioria dos integrantes, é o fundador do ex-Capicubano, que é o Lula, né, que é o baterista. O Clodoal também, que era o guitarrista do Capicubano, também começou nesse projeto todo do Rossi. E isso é que é o bacana. Olha, hoje o negócio aqui eu trouxe um jornalista, empresário, um dos grandes nomes da Paraíba. No Tudo Podcast, a gente tem o prazer de receber Heron Cid. Oi! Ah! Eu tô tremendo aqui já, com essa introdução aí, né? E teve um período que eu tinha crise de riso no seu Jornal da Correia. O jornalismo, não existe imparcialidade no jornalismo. O que pode existir e deve existir é objetividade, é equilíbrio, é ponderação, é justiça em relação aos fatos. Já foi censurada? Olha, censura não. Mas... Para o jornalista, liberdade não tem preço. Não tem preço. E eu quero saber se existe imparcialidade no jornalismo político na Paraíba. Não existe imparcialidade no jornalismo. Assim, o que pode existir e deve existir é objetividade, é equilíbrio, é ponderação, é justiça em relação aos fatos, é você ter uma posição moderada, que eu acho que é a que eu me esmero a fazer sempre. Raramente você vai me ver numa posição radical, radical só contra o radicalismo, talvez até nem isso. Mas o jornalismo político, opinativo, que é o que eu faço, todo dia você, cada vez que escreve, ou que opina, ou que comenta, como eu tenho feito diariamente na Hora H, na Rede Mais Rádio, que é um braço do portal Mais PV, depois a gente pode falar sobre isso, programa de rádio. Toda opinião é um recorte, é uma escolha. Então, na hora que você comenta um fato envolvendo o governador, o presidente, a oposição, você está se posicionando. E quem se posiciona, geralmente, escolhe uma forma de olhar aquilo ali. Agora, existe o engajamento, existe a militância, existe o partidarismo. Isso é muito diferente. É aquela história de alguém que amanhece, toma café, almoça e janta na mesma tecla, que usa renitente. Então você faz uma militância contra ou a favor a alguém. Eu tenho minhas reservas em relação a isso, apesar disso estar na moda. Isso é o que dá engajamento hoje. É escolher um lado. Então tem jornalistas que estão escolhendo o lado porque isso chama atenção. Eu acho que isso é um desserviço para o jornalismo. E um dia desse estava no aeroporto, aí veio um menino de uns 6 anos, chegou, olhou para mim assim e ficou olhando para mim. Aí eu fiz, menininho. Aí a mãe dele, aí ele fez, mãe, é aquele bicho do zoião da internet. Aí eu fiz, aí eu arregalei os olhos, né? Sou eu mesmo. Aí ele olhou assim pra mim e fez, mas é feio, né, mãe? Então, tem coisa que se o cara for esquentar a cabeça, mas homem é brincadeira, é criança ali, entendeu? Então, eu digo a todo mundo, às vezes essa brincadeira, claro que existe realmente a situação de bullying que prejudica o outro e tal, mas o humor porque é um saco, tem hora que às vezes vem alguém, o cara faz uma brincadeira e isto é uma coisa absurda, porque você está brincando com uma coisa séria. Pô, velho, humor é o quê? É o quê, humor? Diz aí. Se não é brincar com as situações do dia. Séria, ruim ou boa, né? Então, eu sou muito desprendido, eu falo mesmo. Falo quando vem, eu digo logo, quando eu vou fazer show, só não leva menino de 9 anos pra lá não, que vai daqui pra cá perguntando as coisas. Não, peraí, a gente ia até encerrar, mas aí eu lembrei de uma outra pergunta para fazer para ele, sobre Juliette. Juliette? Vocês tiveram uma fé, tiveram alguma... Acredito. Aconteceu alguma coisa, vocês se conheciam? Até que ponto vocês se conheciam? Juju da PH. Rapaz, não tem uma entrevista que eu escapo dessa pergunta, eu pensei que eu ia escapar dessa aqui. Não, conta aí, como é que foi isso? Não, a Juliette na verdade, a gente já teve um namorinho, não era um namorinho, a gente ficou numa época, né, assim... Que época? Tem um tempo, foi na época, acho que entre 2016 e 2017 aí,
E Era um fica sério. Eu nem imaginava, assim, ninguém imaginava essa repercussão que ela ia ter hoje em dia, mas a galera acabou durante o programa vazando uma foto nossa antiga. E era todo mundo achando que era alguma coisa recente, tal. Eu tive que explicar nas minhas redes sociais que foi uma coisa que aconteceu, éramos solteiros, normal de solteiros. Sim. E expliquei a questão a todo mundo que estava querendo meter o pau, né? Expliquei que foi uma coisa antes do meu relacionamento, bem antes, e que era uma pessoa maravilhosa, daquele jeito mesmo que ela é o programa, uma pessoa extrovertida, que merece tudo que aconteceu, e é mais um orgulho pra gente, né, da Paraíba. Sim. Aí, mais um orgulho. E hoje, depois da fama, já teve um contatozinho com ela? Não tive, cara, contato com Juliette. Você acredita que eu não tive contato com Juliette? Nem pelas redes sociais? Torci pra caramba por ela, não só eu como eu. Já foi. Minha esposa. Mas ela, hoje em dia, eu acho que ela acaba estar com uma agenda muito complexa, né? Ela, tipo, não tive mais contato. E uma canção com Mas Juliette? a gente, quando antes Uma canção com Juliette. Gaguejar, né? Não vai dar certo, não. Quer mais vir, Ranieri? Da hora é agora. Antes do programa, eu já não tinha mais aquele relacionamento de amizade, até porque quando você tem algum relacionamento com alguém que acaba, não fica aquela, meu amigo, minha amiga, é normal, isso aí se distancia. Então vai não tinha mais. Tínhamos só consideração mesmo de pessoal, né? Mas não tinha proximidade. Mas uma musicazinha, será que não rola, não? Quem sabe uma música, pra mim seria uma honra ir gravar com a Juliette, e quem sabe a gente não grava. Olha, Juliette. E ela tá, graças a Deus... Depois da fama, você não teve contato com ela, não? Eu não tive contato. Tá. Não tive contato. Na verdade, até antes da fama, a gente não tinha mais esse contato, né? Tipo, já é uma coisa mais antiga, então. É uma coisa mais antiga, tipo, cada um seguiu sua vida. Não, tudo bem, mas aí depois que ela entrou no programa, fez fama, às vezes você comenta uma postagem, ei, boa sorte e tal, não. Não, a gente, tipo, inclusive nos vídeos de Campina Grande, eu fiz um vídeo torcendo por ela, foi postado. Agora eu fico nervoso, viu? Tá um pouco. Foi postado pelas redes sociais dela e tal. Mas eu acho que, tipo, recentemente ela não tem tanto tempo, né? Ela tá muito focada na carreira. Deve ter uma dimensão de gente assim enorme. 30 mil pessoas pra falar com ela agora. Então, a gente não tinha relacionamento de amizade constante. Então, eu acredito que ela tá mais focada nas amizades que ela já vinha mantendo, né? E quem sabe um dia a gente se encontra aí e quem sabe um dia a gente se canta uma música junto. Grava um clipe. Olha, valeu. Não, eu desejo toda sorte do mundo a Juliette, é uma pessoa maravilhosa e que é mais um orgulho aí da Paraíba. A Paraíba mostrando aí pro Brasil muita coisa boa. Ela divulgou muito, né? O Nordeste ficou em alta, né, meu irmão? Ela ajudou pra caramba. Ela ali mantendo a raiz e passando por cima de preconceitos, né? Então, é verdade. Mostrou a força paraibana. Quando o Nicolas vai conhecer o irmãozinho dele aqui em Patos. Oi. Não existe não, rapaz, esse negócio de irmão. As únicas vezes que... Não, eu também quero saber. Você foi. Então... Não, é quando o Harry cantava. Eu não duvido não, sabe por quê? Agora deu bom. É sério? Não, falando sério. Derrubemos aqui a gravação. Só... Eu não duvido não, eu vou investigar, porque vez ou outra o pessoal manda. Quiser hoje ajuda, não, tá? Hoje tá mais tranquilo, juro pra você. Ajuda. Hoje tá mais tranquilo, mas quando o Harry era cantor, era um assédio. Você não tem noção, as meninas caíam em cima. Sério mesmo, eu olhava o direct de Harry, eu me arrependia, amargamente, eu não dormia. Eu bloqueava um monte, elas nunca nem sonharam que era eu que bloqueava. Tipo assim, mandavam nudes. Coisas barbaridades. Eu olhava, né? Olhava, né? Porque não sabia que tinha um nude. Era, e olhava a mensagem. Eita, meu Deus. Isso foi um nude. Deixa eu ver. Meu Deus. Foi mesmo, foi. Tô brincando, não olhava não. Ela não dava tempo. Pato. Ela apagava tudo. Vou investigar essa historinha aí. Vai investigar, né? Mas assim, nessa sua tentativa de fazer coisas diferentes e tal, eu sei que por conhecer, né? Por conhecer a marca e o trabalho de vocês também nos bastidores, vocês estão sempre antenados, assim,
aniversário da loja, vamos fazer uma ação tal, vamos fazer tal. E nesse processo de ação, vocês costumam trazer pessoas, celebridades, influencers, enfim, para agregar aí na imagem da marca. Isso. E dessa história de trazer celebridades e tal, que a gente sabe que tem uma galera que é meio difícil de se lidar. Não, né? não tem não. Já passou pelos perrengues, assim? Eu queria que você contasse pra gente, assim, coisas que, nossa, você contratou tal pessoa achando que ia ser uma coisa e foi totalmente diferente, você se decepcionou e foi horrível. Teve isso? Conta aí pra gente. Teve. Sempre tem. Sempre tem, porque lidar com pessoas não é fácil. Você vê nas redes sociais uma pessoa X que parece ser simpática, que parece estar ali, e quando você vê pessoalmente, vê aquela pessoa, meu Deus, será que foi essa que eu contratei? Né? Mas aí conversando e vendo, o que a gente vê, que ele colhe o melhor daquela pessoa. Sabe como é que faz? Que seja bom para a empresa. Então a gente pensa, esquece a emoção, vamos para a razão, vamos para o contrato, vamos para o que tem que ser e acabou-se. Vem de novo? Não vem nunca mais. E serve de quê? De aprendizado para o próximo. Nomes. Bom, nosso produtor falar, gente, tudo podcast. Eita, olha, tem vários aqui, mas tem um nome muito polêmico. Muito polêmico. Assim, eu não vou ter medo de falar não, porque eu acho que ela não faz nem evento mais justamente por isso. E ela não devia nem fazer, porque para fazer do jeito que ela fez, meu Deus do céu. Será que eu falo? Será que eu tô pensando? Será que é a que eu tô pensando? Eu acho que você sabe. Mas eu não sei, não. Você sabe. Você sabe. Você tava comigo. Sei, sim. Você sabe. Eu tava lá. Eu não sei se a gente pode dar nome, viu? Eu acho que podia. Ai, Jesus. Começa com T? Ela mesma. Ela mesma. Ela mesma. É mulher de um cantor famoso. Mulher de um cantor famoso. Vamos lá. É a mulher do cantor famoso. É loira. Então, o que aconteceu é que em 2013 eu fiz a expansão, por quê? Eu fiz um estudo descobrindo o seguinte, que nós não iríamos mais crescer. Por quê? Os maiores shoppings da cidade. Nós tínhamos atingido o ápice no nosso... O maior cliente privado do Estado, o maior fornecedor de ICMS é a Energisa, era cliente nosso. O maior plano de saúde era a Unimed, cliente nosso. A maior faculdade aqui era a Unip, nosso. Os maiores shoppings nossos. Nós íamos crescer para onde? Porque não tinha mais. Então a gente teve que, por sobrevivência, ir buscar alternativas lá fora. E o que a gente fez lá fora? Repetir o modelo que a gente fez aqui. E eu digo assim, com muita gratidão a Deus, a gente nunca tirou um cliente de ninguém. A gente sempre buscou enveredar numa tese ali do Oceano Azul. Quando a gente conquistou a conta do Unip, não tinha, é a primeira vez que o Unip tinha uma agência. Você está rindo de quê? Nunca teve uma agência. Era a gente. Pois a Unimed era uma house, foi a gente. Energisa, na época que eles tinham tido uma experiência com a agência, mas na época, ou seja, a gente desbravou o Oceano Azul encontrando soluções. E é isso que a gente faz. Por exemplo, no setor de educação, quando eu percebi que a gente não teria condições de ter os mesmos resultados, nós montamos uma vertical em que eu consigo, com o mesmo time, atender 10 faculdades. Nara Marques hoje no Tudo Podcast. Respeita essa nossa convidada de hoje. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, meus amores. Prazer tê-la aqui. Cheguei antes deles, viu? Olha pra cá. Cheguei antes deles. Já fui bem recebida com café, com vinho, com queijo, com tudo aqui, ó. Vai comer e vai beber hoje? Pensar, né? Eu uma vez recebi uma foto de um anão, bicho. Um anão. Deus me perdoe, nada contra não, mas tipo assim, foi engraçado. Eu fiquei rindo. Mas foi o anão mesmo que mandou. Foi, tu acredita? Eita, não Eu nunca recebi um negócio... Desculpa, tá? Uma punheta do anão. Tu acredita? Nunca recebi de um homem normal.
Eita, putaria. Eu abri achando que ia ser outro negócio, né? Engraçado isso aqui, porque tem um amigo meu que é. Tu viu a mãozinha bem pequenininha. Ódio. Eu esculhambei, viu? Fiquei com ódio. Aí assim, ódio. Vocês ficam rindo? Seca a taça. Vai, linda. Seca a taça pra encher. Aí tem pedido inusitado, foto de pé, foto de sei de que, coisa assim. Mas não tenho muito não, ninguém merece, né? Eu fiquei puta, porque ainda... Eu só vi depois, né? Porque mostrou ele primeiro e depois o movimento. Fila da puta. Esqueci nunca. Também, né? Como é que esquece? Tu abre mesmo ou é por amostragem? Dá amostragem, não dá, depende do dia. Depende. Às vezes eu perco os trabalhos que eu fico... Não reparada. Às vezes eu perco os trabalhos que eu faço. Meu Deus do céu, como é que essa empresa mandou por direct? Porque não dá, tem dia que não dá pra acompanhar. Dependendo do que aconteceu no dia. E também, esse meu jeito de ser muito pra frente, de ser uma mulher que usa furadeira, de ser uma mulher que eu falo muito, eu me exponho muito. Isso causa medo nos homens. Aí vai, só sobra os anãos. Golpe baixo é o outro. A taça é essa aí, ó. Seca, porque o vinho é novo. Aqui pode ir tudo mesmo, né? Eu tô cansada. Eu tentando voltar pro assunto. Bora, seca. Deus é mais. Cadê, linda? Bebe. Vai, Minha linda. amiga, não tem condição. Menina. Tudo passada. Gente, não sai a imagem do... Então, isso. Vai, linda, bebe. Horrível. Vamos tentar voltar a pau. Imagina, eu não abri um anão batendo com ele. Vocês imaginaram a cena? Eu tô até agora tentando esquecer, porque... Surreal. Foi golpe baixo. Minha gente, como... É que a gente tava mesmo, bicho. Era sobre os directs, né? Os directs. Você só respondeu O do anão. o do anão.